Imagina só a cena. Abril de 2026, em uma única noite, o mercado de criptomoedas testemunhou um evento financeiro simplesmente devastador. Uma armadilha perfeita, que quando foi acionada levou a um resultado catastrófico para muita gente. O número é esse aí, 593 milhões de dólares. Essa foi a quantia que, basicamente, evaporou do mercado. Uma verdadeira fortuna que foi aniquilada em poucas horas, enquanto muitos dos operadores estavam literalmente dormindo. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa dessas acontece? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos entender a mecânica por trás dessa armadilha financeira. Ok, vamos lá. Para entender o que aconteceu, a gente precisa primeiro dar uma olhada na anatomia de um short squeeze. E o que é isso? Basicamente, é o resultado de uma aposta em massa contra o mercado. Tudo começa com uma operação chamada short, ou venda a descoberto. Simplificando bastante, é apostar que o preço de um ativo, pode ser o Bitcoin, por exemplo, vai cair. A lógica é a seguinte: pega-se o ativo emprestado, vende na hora e fica na torcida para recomprar mais barato lá na frente e lucrar com essa diferença. Vamos ver como seria o cenário perfeito, o mundo ideal. Pensa assim, um operador pega um Bitcoin emprestado, com um preço a 75 mil dólares, vende na mesma hora. Aí o preço cai para 70 mil. Ótimo. Ele recompra o Bitcoin mais barato, devolve o que pegou emprestado e bota no bolso 5 mil dólares de lucro. Uma aposta que deu muito certo. Mas e se a aposta der errado? É aí que a coisa complica. De um lado, o cenário de lucro, com o preço caindo. Do outro, o de perda, com o preço subindo. Se o Bitcoin, em vez de cair, sobe para 78 mil dólares, o operador agora tem que comprar de volta mais caro. O resultado? Um prejuízo de cara de 3 mil dólares. E o pior, essa perda é, em teoria, infinita, pode continuar crescendo sem parar. É bem aqui que a armadilha começa a se fechar. Porque a armadilha de verdade, ela se monta quando centenas, às vezes milhares de pessoas são forçadas a recomprar suas posições ao mesmo tempo. E nesse momento, não é mais uma escolha, sabe? Vira uma obrigação, uma corrida desesperada para tentar estancar o prejuízo. E tudo começa de forma sutil, com uma pequena alta no preço. Essa pequena alta já é o suficiente para forçar os primeiros vendedores a descoberto a desistir. Eles precisam comprar de volta para cobrir as perdas e limitar o estrago. E aqui está o ponto-chave. Essa compra forçada cria uma demanda que não é real, não é baseada em otimismo ou em fundamentos. É uma demanda artificial que serve para uma única coisa: empurrar o preço ainda mais para cima. Com o preço subindo mais, o que acontece? Ainda mais gente que estava apostando na queda é forçada a comprar, liquidando suas posições e jogando mais lenha na fogueira. E pronto, esse é o short squeeze. Um ciclo de feedback devastador, que se autoalimenta. A compra forçada gera mais alta, que por sua vez gera mais compra forçada. Uma bola de neve. Certo. Mas por que essa dinâmica é tão brutal, digamos assim, no mercado de cripto? A verdade é que existem alguns ingredientes bem explosivos que são muito específicos desse universo. Vamos dar uma olhada nos 3 principais amplificadores. Primeiro, a alavancagem extrema. Segundo, o fato de ser um mercado que nunca dorme, 24/7. E terceiro, um indicador de sentimento chamado funding rates, ou taxas de financiamento. Olha só que interessante essa comparação da alavancagem. No mercado de ações tradicional, a alavancagem costuma ser de 2, no máximo 3 vezes. Agora, no mundo cripto, operadores conseguem alavancagens de 50, às vezes 100 vezes o capital. O que isso significa? Que uma pequena variação de preço na direção errada pode simplesmente zerar a posição inteira. É um risco gigantesco. E aqui está o grande sinal de alerta que veio antes do evento de abril. Por 46 dias seguidos, as funding rates ficaram negativas. De forma bem simples, isso significa que a grande esmagadora maioria do mercado estava pagando para manter posições que apostavam na queda do preço. Foi um dos períodos mais longos da história com esse sentimento pessimista. Ou seja, o mercado estava saturado de gente vendida. Era como um barril de pólvora só esperando a faísca. E agora vamos para o estudo de caso. Vamos ver como toda essa teoria virou uma verdadeira carnificina financeira no squeeze de abril de 2026. E a armadilha foi acionada muito rápido. O cenário era o seguinte: antes do dia 6 de abril, o Bitcoin estava andando de lado, sem muita emoção, por semanas. De repente, surge uma notícia de um possível cessar-fogo entre EUA e Irão, um gatilho totalmente inesperado.
Em questão de horas, o Bitcoin rompe uma resistência fortíssima de $72.000. E aí, a cascata de liquidações começa. E os números do que aconteceu depois são impressionantes. Nas primeiras 12 horas, $196 milhões liquidados. A proporção? Para cada posição comprada que foi liquidada, 3 posições vendidas foram. O preço do Bitcoin bateu um pico de $78 mil e o total do prejuízo chegou àqueles 593 milhões. Fica muito claro que essa alta não foi orgânica, não foi por otimismo, foi uma alta movida a pânico e compra forçada. Então, depois de ver toda essa destruição, o que a gente pode aprender com isso? Existem 3 lições bem importantes aqui que podem ajudar a identificar a armadilha antes que ela se feche. Primeiro, é preciso ler o sentimento do mercado. Períodos muito longos de funding rates negativas são um sinal de alerta piscando em neon, mostrando que o mercado está posicionado demais em uma só direção. Isso é combustível puro para uma reversão violenta. Segundo ponto, e esse é crucial, a alavancagem mata. É claro que é tentador usar 100x, mas o risco é amplificado na mesma proporção. Essas perdas gigantescas não foram de investidores de longo prazo, mas sim de operadores superaalavancados. E terceiro, o consenso é perigoso. Quando todo mundo no mercado tem certeza de uma coisa, o mercado geralmente adora fazer o oposto. E isso nos deixa com uma reflexão. Se o mercado tem essa tendência de punir o consenso, qual será a certeza absoluta do mercado hoje? Fica aí o pensamento.